Décadas de mudanças climáticas transformaram o planeta. Chuvas extremas, secas prolongadas e a degradação do solo destruíram cidades inteiras. Encostas colapsaram, estradas desapareceram, comunidades inteiras foram soterradas. Os poucos sobreviventes vivem atrás de muralhas e estruturas construídas para conter uma terra cada vez mais instável. Mas nenhuma estrutura dura para sempre. Ano 2130. Droga. São mais fissurações perto dos muros. O quê? Não. Se chover, o risco vai aumentar muito. Não. A gente não pode botar a vida dos sobreviventes em risco. Precisamos de alguém que saiba do assunto. Tá, vamos com calma. O engenheiro tá vindo. Calma. Então você é um engenheiro. Nós precisamos de respostas. Primeiro, faça as perguntas corretas. Tá. A muralha, ela vai cair? Não sei, ainda. Mas podemos descobrir. Então o que você tem pra nós? Primeiro temos que conhecer o nosso muro. Na verdade, existem diversos tipos de muro. Um deles, o muro de gravidade. Ele é um muro que funciona pelo peso do próprio conjunto de terra. Geralmente são maciços, são feitos de concreto, pedra e depende da sua massa para estabilidade. Temos também muros de gabião, que possuem caixas metálicas, que são preenchidas com pedras. Eles são mais flexíveis, ajudam na drenagem de água e funcionam muito bem em encostas. Agora, outra solução seria usar solo grampeado. O que seria? Bom, nesse sistema, barras de aço são instaladas dentro do terreno e depois uma camada de concreto projetável para aplicar na superfície. Mas o que temos na nossa muralha é diferente. Nós temos um muro de arrimo em Maltos. Diga mais. Lá embaixo existe uma basilar, chamada de Sapata, enterrada no solo. E é sobre ela que se apoia toda essa altura. Quando o terreno começa a empurrar o muro, essa base ajuda a distribuir esforço e manter tudo estável. No fim das contas, ele foi projetado para isso mesmo: segurar todo o maciço do solo que está pressionando contra ele. Mas existe um detalhe muito importante: conter o sólido não significa fazer a força desaparecer. O terreno continua empurrando o muro a todo tempo. É isso que a engenharia chama de empuxo. Esse empuxo pode ocorrer de 3 formas diferentes. A primeira é empuxo em repouso. É quando o muro permanece completamente estável, sem amassar nem recuar. Nesse caso, o solo exerce uma pressão intermediária sobre a estrutura. A segunda, empuxo ativo. Nesse caso, ela acontece quando o muro começa a se afastar do terreno, mesmo que seja muito pouco. Com esse pequeno deslocamento, o solo tende a se movimentar e a pressão exercida sobre o muro cai para o menor rolo possível. Já o empuxo passivo é diferente. É o contrário, né? Em vez de o solo empurrar o muro, é o muro que avança contra o terreno. O solo resiste a esse movimento e gera a maior pressão possível sobre a estrutura. Bom, na prática, o empuxo passivo costuma ser muito maior do que o ativo. É justamente por isso
que ele é tão importante em vários prédios de contenção. Mas, para o nosso muralha, o cenário mais preocupante é outro. Se o muro começar a se deslocar para fora, mesmo que um pouco, estamos na condição de impulso ativo. Para calcular essa força, usamos a teoria de Rankine. Ela foi descoberta no século XIX pelo engenheiro escocês William Rankine e parte de uma ideia relativamente simples. O solo se comporta de acordo com as leis físicas que permitem prever como ele distribui suas tensões. Para simplificar os cálculos, Rankine considera que o terreno tem características uniformes e a superfície do solo é praticamente horizontal. Com essa hipótese, conseguimos estimar a pressão que o solo exerce sobre o muro em cada profundidade. Aqui, a lógica é simples. Quanto mais fundo você vai, maior é a pressão. Ela depende principalmente de 3 fatores: da característica do solo, do peso desse solo e da profundidade que estamos analisando. Um dos parâmetros mais importantes é o ângulo de atrito interno. É ele que indica quanto as partículas do solo resistem ao deslizamento umas sobre as outras. Quanto maior esse valor, maior tende a ser a estabilidade do terreno. A pressão horizontal do solo em uma dada profundidade é igual a Ka vezes gama vezes E, onde Ka é o coeficiente de impulso ativo, gama é o peso específico do solo e Z é a profundidade que estamos analisando. O coeficiente Ka é calculado pela fórmula de Rankine. Ka é igual a tangente ao quadrado de 45 graus menos φ dividido por 2, onde φ é o ângulo de atrito interno do solo. Quando calculamos a pressão ao longo de toda a altura do muro, obtemos a força total que o solo exerce sobre a estrutura. E essa força é justamente o que tenderá a empurrar o solo para frente. Mas existe um detalhe muito importante. Essa força não atua no meio da parede. Como a pressão aumenta com a profundidade, a parte inferior do muro recebe esforços muito maiores do que a parte superior. Por isso, a resultante acaba atuando mais próximo da base, gerando o momento que tende a tombar a estrutura. Existem métodos mais sofisticados, como a teoria de Coulomb, que consideram fatores adicionais em situações mais complexas. Mas, para uma primeira análise da nossa muralha, a teoria de Rankine já fornece uma estimativa bem confiável. Agora vamos ao nosso muro. Os levantamentos indicam que o solo é uma areia compacta com argila, com ângulo de atrito interno φ igual a 32 graus e P específico gama igual a 18 kN por metro cúbico. A altura do muro é de 15 metros. Calculando coeficiente ativo, o Ka é igual ao tangente ao quadrado de 45 menos 16. Isso nos dá um valor de coeficiente ativo de aproximadamente igual a 0,31. A força de impulso ativa é então 1/2 vezes 0,31 vezes 18 vezes 15 elevado a 2. Isso nos dá um valor de impulso ativo igual a 627,75 kN por metro. Em condições normais, a sapata do muro foi dimensionada para resistir a isso. No papel, a estrutura está segura. Mas os cálculos com a água são diferentes. O φ cai de 32 para 28 graus. Desse modo, o cálculo do coeficiente ativo se mantém, alterando apenas o φ, usando o valor de tangente de 31 graus ao quadrado, e o coeficiente ativo sendo igual a 0,36. O gama saturado é de 20 kN por metro cúbico. O impulso ativo saturado se dá pelo resultado de 1,5 vezes 0,36 vezes 20 vezes 15 ao quadrado, que nos dá um total de 810 kN por metro. O impulso da água se dá por 1,5 vezes 10 vezes 15 ao quadrado. Somando os dois, 810 mais 1125, temos um total de 1935 kN por metro. Em resumo, solo encharcado, mais pressão da água, muito mais força empurrando o muro. Os seres humanos gostam de fazer construções, não é, natureza? Gosta de ver se foram bem projetadas. Então, se a tempestade chegar, Bom, o impulso vai ficar. A pressão hidrostática aumenta e as fissuras crescem. A muralha pode romper. o que nós vamos fazer? Temos que evacuar agora.